irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos dando início a mais uma pré-aula da revista Jovens. Lembrando que vocês poderão acessar as pré-aulas com uma semana de antecedência. Baixem também o esboço e tirem as suas dúvidas através do portal IBD. Na oportunidade de hoje, comentaremos a lição de número 3, que traz como tema Eu creio no Deus Espírito Santo. Sugerimos que vocês assistam também o vídeo de introdução do trimestre, onde falamos sobre o credo apostólico, o cremos das Assembleias de Deus no Brasil e sobre a Trindade. Para acessar, basta clicar no link que consta na descrição deste vídeo. Esses assuntos são importantíssimos, pois estão relacionados com o tema principal da revista, que é Eu Creio. Os nossos objetivos para a lição de hoje são compreender que o Espírito Santo é uma pessoa, reconhecer a atuação do Espírito Santo na Bíblia, conhecer como o Espírito Santo age na vida do crente. Caro professor, nessa lição vamos estudar sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Assim como o Pai se revela como Deus Criador, o Filho como Deus Salvador, o Espírito Santo revela-se como Deus Consolador, pois é Ele que conduz o homem a Cristo, o santifica e consola, preparando-o para a segunda vinda de Jesus e para a vida eterna. Será que todos os seus alunos creem que o Espírito Santo é Deus? Muitos crentes, inclusive pentecostais, têm um conceito errado a respeito dele. É importantíssimo que você aproveite essa oportunidade para deixar bem claro à sua classe que o Espírito Santo não é uma força ou uma influência. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Na Bíblia Sagrada vemos o Espírito Santo atuando tanto no Velho como no Novo Testamento. Lá no Velho, ele vinha sobre as pessoas esporadicamente. Já no Novo, ele habita naqueles que aceitam a Jesus e são regenerados por ele. O Espírito Santo batiza o crente, se manifesta na vida dele através do fruto do Espírito e lhe dá dons espirituais. Todos os que se propuserem a estudar sobre o Espírito Santo irão se deparar com alguns termos tais como paracletologia, pneumatologia e pneumagiologia. É importante que conheçamos a definição etimológica de cada uma dessas palavras para então aprendermos um pouco mais sobre o Espírito Santo. Vamos lá. Paracletologia é a união de dois termos, paracleto, que quer dizer ajudador, advogado ou consolador, e logia, que quer dizer estudo ou doutrina. Portanto, paracletologia significa doutrina do Consolador. Pneumatologia vem do grego pneuma, que quer dizer espírito, e logia, já citado, estudo ou doutrina. O termo significa, então, estudo do Espírito. Pneumagiologia é procedente de três termos gregos: pneuma, que é espírito, ágios, que é santo, e logia, que é estudo ou doutrina. Assim, pneumagiologia significa estudo do Espírito Santo. Essa definição é mais precisa do que pneumatologia, que literalmente quer dizer estudo do Espírito. Refere-se ao estudo teológico de fatos relacionados ao Espírito de um modo geral, sejam anjos ou a parte imaterial do homem, que nós chamamos de Espírito. Então, só para ficar um pouco mais claro, entre pneumatologia e pneumagiologia, a definição melhor que nós temos é pneumagiologia, que quer dizer estudo do Espírito Santo. Particularmente gosto muito da definição que o pastor Claudionor Corrêa de Andrade dá à doutrina do Espírito Santo. Ele diz assim: na teologia, a doutrina do Espírito Santo é conhecida como pneumagiologia. Esse termo procede de três palavras gregas: pneuma, espírito, ágios, santo, e logia, estudo. Porém, o termo preferido dos estudiosos da Bíblia é aquele que procede do texto de João 16:7, paracletologia, ou doutrina do Consolador.
A palavra Paracletos, encontrada apenas no Evangelho e na Epístola de João, conforme João 14, 16 e 26, 15 e 26, 16 e 7 e 1 João 2 e 1, procede de duas palavras gregas, para o lado de, e kaleo, que é chamar. Literalmente significa alguém que é chamado para estar ao lado de outro para ajudá-lo. O termo é traduzido em 1 João 2 e 1 por advogado. Portanto, duas atividades divinas são atribuídas ao Espírito Santo, Consolador e Advogado. Não é sem razão que a Bíblia afirma que o Espírito ajuda-nos em nossas fraquezas e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. O próprio Senhor Jesus afirmou que o Espírito é alon, isto é, outro da mesma natureza e espécie, e não heteron, outro de espécie e natureza diferente. No primeiro capítulo da lição, o comentarista traz como título: O Espírito Santo é uma pessoa. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Mateus 12, 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Atos 5 e 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Em nosso vídeo de introdução ao trimestre dessa revista, falamos um pouco sobre a Trindade, dizendo que, conforme as Escrituras Sagradas, existe um único Deus, porém subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso está subentendido em textos como Mateus 28, 19, Mateus 3, 16, 17 e João 17. Conforme diz o comentarista, a Trindade refere-se a um Deus em três pessoas, cada uma distinta da outra, mas atuando com o mesmo objetivo em unidade. Elas podem ser identificadas separadamente, mas não podem ser separadas, pois têm a mesma essência. Sendo o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade, é evidente que ele também é Deus. Isto pode ser provado pela Bíblia, que revela a sua divindade. Ele é chamado de Deus. Voltemos ao texto de Atos 5 e 3 e também o verso 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Se vocês observaram, o apóstolo Pedro começa dizendo que Ananias mentiu contra o Espírito Santo. E termina no verso 4 dizendo que ele não mentiu aos homens, mas a Deus. Fica claro que o Espírito Santo também é Deus. Deixa-me abrir um parênteses aqui com relação a esse texto de Atos 5, que fala sobre um casal. O marido é Ananias e a mulher é Safira. Eu tenho ouvido muitos pregadores e principalmente muitos líderes usarem esse texto para falarem de dízimo, alegando que aqueles que não dizimam ou que não dizimam adequadamente poderão morrer como Ananias e Safira. Ora, meus amados, se alguém quer ensinar a respeito do dízimo, deve procurar outro texto, porque este aqui, especificamente, não tem nada a ver com dízimo. O que aconteceu é que na igreja primitiva existiam muitos necessitados, e alguns irmãos, como Barnabé,
para ajudar esses necessitados, venderam algumas das suas propriedades e depositaram o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que eles então administrassem, ajudando estes necessitados. Esta atitude nobre despertou inveja em algumas pessoas, ou pelo menos neste casal, Ananias e Safira, que quiseram também estar entre aqueles que foram generosos. Só que na verdade nós entendemos que Ananias e Safira não estavam de fato sendo generosos. Eles queriam, na verdade, se aparecer. É como muitos irmãos hoje, não ofertam, não dizimam, não cooperam, mas eles adoram fazer média. Usam o poder aquisitivo para se aparecerem. E isso está subentendido no texto, irmãos, porque Deus não pediu para ninguém vender propriedade e depositar aos pés dos apóstolos. Isso era um ato de amor e voluntário de alguns irmãos que, vendo a necessidade do seu próximo, podendo fazer alguma coisa, então fizeram. Olha só lá o que diz o apóstolo Pedro a Ananias: guardando-a não ficava para ti. Em outras palavras, se você não vendesse a tua propriedade, ela não estaria contigo? Não ficaria contigo? Diz mais: e vendida não estava em teu poder? Uma vez que ele vendeu a propriedade, ele poderia ficar com o dinheiro. Ele não tinha obrigação de depositar esse dinheiro aos pés dos apóstolos. Mas como, repito, eles queriam se aparecer, então eles pegam e combinam entre si, marido e mulher: olha, nós vendemos essa propriedade por X, mas quando formos questionados sobre o valor, nós falamos que vendemos por Y, porque nós vamos ficar com uma parte e ao mesmo tempo seremos vistos como pessoas generosas que estão ajudando os seus semelhantes. Então veja, irmão, chegando diante do apóstolo Pedro, homem de Deus, ele pergunta o valor que foi vendida a propriedade, e Ananias disse lá o valor Y. E aí o apóstolo, através evidentemente do Espírito Santo que estava em sua vida, entendeu que ele estava mentindo. E aí ele repreende Ananias. E Ananias então cai morto aos pés do apóstolo Pedro. Os guardas que ali estavam, os irmãos que estavam ali prestando serviço de auxílio, levaram então Ananias para ser sepultado. Mais ou menos daqui 3 horas chega Safira, e ela confirma o mesmo valor, a mesma informação do marido. E Pedro então diz: eis aí os pés do que foram sepultar o teu esposo, sepultarão a ti também. E ela cai morta. Resumindo, o assunto aqui não é dízimo, o assunto aqui é mentira. Eles combinaram entre si em mentirem para o homem de Deus. E, como diz o apóstolo Pedro, eles não mentiram ao homem, mas mentiram a Deus. Fecha-se parênteses. Só para lembrar, quando estudamos a lição 1, Eu Creio em Deus Pai, falamos sobre os atributos de Deus. Entre eles destacamos a onipotência, onisciência e onipresença. Esses atributos, entre outros, são incomunicáveis. Ou seja, só Deus possui e mais ninguém. Como Deus onipotente, o Espírito Santo também tem todo o poder. Como Deus onisciente, ele tem total conhecimento de todas as coisas. E como Deus onipresente, ele pode estar em todos os lugares. Existem outros versículos que podem confirmar isto, porém citaremos apenas um de cada para exemplificar. Ele é onipotente, Romanos 15:19, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus,
Outras traduções dizem no poder do Espírito de Deus. Ele é onisciente. João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Para se ensinar todas as coisas, é necessário que se saiba tudo. E o Espírito Santo sabe tudo. Ele é onipresente. Salmo 139, verso 7. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Ninguém se esconde do Espírito Santo de Deus, pois ele é onipresente. Ele também é eterno. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, aí é citado o Espírito eterno. Ele é eterno. Ele é Criador. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33:4. Antes de encerrarmos este tópico, gostaríamos de citar alguns dos símbolos do Espírito Santo, lembrando que um símbolo bíblico é uma figura cuja função é revelar uma verdade moral ou religiosa. Através do símbolo, a verdade bíblica é ensinada de modo objetivo. Veja aí essa tabela ilustrativa dos símbolos do Espírito Santo. Então nós temos aí o óleo, é um dos símbolos, usado para cura, conforto, iluminação e unção. A água, essencial para a purificação, satisfação, revitalização. Fogo, aprovação, juízo, purificação, presença de Deus. O vento, movimento, quietude, poder de Deus. Pomba, ternura, humildade, tranquilidade, segurança. Penhor, selo, segurança, propriedade, direito, autoridade. Estes são apenas alguns dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia Sagrada. Provas de sua pessoalidade. Provas de que o Espírito Santo é uma pessoa. Já definiram uma pessoa como sendo alguém que possui inteligência, emoção ou sentimento e vontade. Quando estudamos sobre o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, vemos que ele possui estas características. O Espírito Santo possui inteligência. 1 Coríntios 2, 10 e 12. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Queremos lembrar que a palavra da sabedoria e a palavra de conhecimento, a palavra da ciência, são dons concedidos pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. O Espírito Santo também possui emoção e sentimento. Ele ama, Romanos 15, 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Ele pode ser contristado. Isaías 63 e 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. O Espírito Santo também entristece. Efésios 4 e 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. É possível que nós entristeçamos o Espírito Santo
Se não vigiarmos, sim. Foi citado há pouco sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado grave, e a Bíblia diz que qualquer blasfêmia que o homem disser, lhe será perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não. E o que é blasfêmia com o Espírito Santo? Há quem pense que, por exemplo, quando alguém profetiza e o outro duvida, ou até faz comentário de que aquela profecia não é de Deus, alguém pensa que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Pode até ser uma blasfêmia, mas não contra o Espírito Santo. Entende-se por blasfêmia contra o Espírito Santo aquele pecado no qual a pessoa chama Deus de diabo. O contexto desse assunto é o seguinte: chamaram Jesus de Belzebu, príncipe dos demônios. Então o Filho de Deus, que é Deus, foi chamado de príncipe dos demônios. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Chamar Deus de diabo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é alguém que sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é a verdade, mas diz e ensina que ela é mentira. E por que não tem perdão aquele que blasfema contra o Espírito Santo? Alguém disse que quando nós pecamos contra Deus, Jesus intercede por nós. Quando pecamos contra Jesus, o Espírito Santo intercede por nós. Mas quando pecamos contra o Espírito Santo, não há quem interceda por nós. Bem, de qualquer maneira, nós precisamos vigiar para que nunca pequemos contra o Espírito Santo. Portanto, que Deus nos ajude para que jamais cometamos esse pecado. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo nunca vai dizer que blasfemou. Nunca vai se arrepender. Porque quem nos convence do nosso pecado, que nos leva ao arrependimento, é o Espírito Santo. E se alguém blasfemou contra o Espírito Santo, ele vai morrer nessa condição. Ele não sentirá arrependimento. Que Deus nos guarde. No segundo capítulo da nossa lição, temos como título O Espírito Santo e a Bíblia. Os estudiosos da Bíblia Sagrada dividem os fatos a respeito da doutrina do Espírito Santo em dois períodos, que são chamados de pré-Pentecoste e pós-Pentecoste. No primeiro, o Espírito pré-existia como terceira pessoa da Trindade. Gênesis 1 e 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O segundo período teve início com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Alguém poderia perguntar: o Espírito Santo que atuava no Velho Testamento é o mesmo que atua no Novo? Sim, perfeitamente. Ele é Deus, Deus imutável. Agora, que o Espírito Santo atuou de maneira distinta no Velho Testamento e no Novo, isto é fato. Vamos usar como exemplo a vida de Sansão. Ele destaca-se entre os juízes de Israel pela maneira incomum com que foi usado por Deus através de sua força. Sansão nasceu de uma promessa divina, Juízes 13:3, e desde então foi separado para uso do Senhor. Mas apesar de sua força, Sansão tinha também suas fraquezas, de maneira que mais tarde veio a falhar, cair e morrer. Todavia, Sansão tinha o Espírito de Deus? Esporadicamente, sim.
A Bíblia mostra que, para a realização do propósito divino, ele foi revestido do Espírito de Deus. E o Espírito do Senhor o começou a impelir. Juízes 3:25. Somente revestido do Espírito Santo é que Sansão conseguiria destruir a força dos filisteus que dominavam sobre Israel. Daqui nós tiramos uma lição para nós, caros professores. Semelhantemente a Sansão, só venceremos as forças que tentam nos destruir se estivermos revestidos do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre atuou na vida dos servos de Deus, inclusive os do Antigo Testamento. E eles tinham consciência disso. Observe o que o salmista Davi revela no Salmo 51, verso 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi tinha pecado, e ele sabia que se Deus lhe tirasse o Espírito Santo, estava tudo acabado. No livro de Juízes, capítulo 14, verso 19, parte A, está escrito assim: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Segundo alguns estudiosos, neste texto, a expressão hebraica é empregada com referência a Sansão, onde se diz que o Espírito lhe sobreveio, ou se apossou dele. Isto implica em algo repentino, um poder totalmente sobrenatural que vinha inesperadamente sobre ele em momentos oportunos. Entendemos então que no Velho Testamento o Espírito Santo vinha sobre os servos de Deus temporariamente, a fim de capacitá-los para algum serviço especial, e deixava-os assim que a tarefa fosse cumprida. E no Novo Testamento? Vejamos. Vimos que no Antigo Testamento o Espírito Santo era dado por medida, Números 11, 16 e 17, de acordo com a função ou tarefa que Deus queria que seus servos desempenhassem. Já no Novo Testamento, ele nos é concedido em sua plenitude, isto é, na atual dispensação, nós desfrutamos da plenitude do Espírito Santo. Maravilha! Atos 2 e 4. Para que você tenha uma ideia, para cada vez que o Espírito Santo é mencionado no Antigo Testamento, mais de 3 vezes ele é mencionado no Novo. Há quem diga que ele é mencionado cerca de 88 vezes no Velho Testamento. E somente no livro de Atos, o mesmo Espírito Santo é citado mais da metade de vezes do que no Antigo Testamento inteiro. Essas informações nos levam a entender que o ministério do Espírito Santo é muito mais abrangente na dispensação da graça, tanto que poderíamos chamar a dispensação atual de dispensação do Espírito, bem como poderíamos chamar o livro de Atos de Atos do Espírito Santo através da Igreja. Assim sendo, concluímos que o Espírito Santo no Novo Testamento habita em nós e não está sobre nós como no Velho. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, verso 16, nos faz uma pergunta. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em outras palavras, nós somos o templo de Deus e ele habita em nós. Sempre que toco nesse assunto, eu costumo dizer o seguinte: há irmãos que, quando questionado por pessoas não evangélicas, não cristãs, por que não bebe, por que não fuma, por que não se prostitui, eles respondem que é porque são crentes. Essa resposta não é muito inteligente, irmãos. Aliás, ela vai servir para que essas pessoas venham debochar da gente. Uma resposta mais inteligente seria a seguinte: eu não bebo, bebida alcoólica, evidentemente, eu não fumo, eu não me prostituo, não simplesmente porque eu sou crente, mas acima de tudo, porque eu sou templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em mim. Mas na frente Paulo diz que aquele que destruir este templo, Deus o destruirá. Por isso, meus irmãos, cuidemos do templo do Espírito Santo, para que ele não venha a ser profanado e ele venha a sair de nós.
mas que ele possa sempre encontrar o templo à inteira disposição dele. Glória a Deus. O Espírito Santo e Jesus. É inegável a relação do Espírito Santo com o Senhor Jesus Cristo. Isto é perceptível desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Podemos ver também esta ligação nas seguintes etapas da vida e ministério terreno de Jesus. O Espírito Santo foi o agente da concepção do Filho de Deus. Lucas 1:35. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Foi ele quem, através do seu poder, fez com que Maria concebesse sem nunca ter mantido relação sexual. Vemos a presença do Espírito Santo também no batismo de Jesus. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João, capítulo 1, versos 32 e 33. Revestindo de poder. O Espírito Santo é quem revestiu Jesus de poder. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Lucas 4:18. Aqui se cumpriu a profecia do profeta Isaías, conforme encontra-se relatado no capítulo 61 do seu livro, versos 1 e 3. O Espírito Santo foi agente na ressurreição. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, pois ele viveu toda a vida terrena dependendo inteiramente do Espírito Santo. Aleluia. No terceiro capítulo da nossa lição, o comentarista traz como tema o Espírito Santo na vida do crente. Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo. Ao falarmos sobre o batismo no Espírito Santo, é bom que deixemos bem claro que nem todas as igrejas e nem todos os teólogos são unânimes sobre este assunto. Há os que dizem que isso foi somente para os primórdios da igreja e os que afirmam ser também para os nossos dias. Logo, a visão das igrejas e dos teólogos tradicionais se diverge com relação às igrejas e os teólogos pentecostais. Portanto, como pentecostais que somos, iremos dizer o que nós, de um modo geral, acreditamos ser o batismo no Espírito Santo. Para começarmos, há sempre alguém querendo saber o que é mais correto dizer: batismo no Espírito Santo ou batismo com o Espírito Santo. As notas de rodapé de Atos 1 e 4 e também o verso 5 da Bíblia de Estudo Pentecostal, que na minha Bíblia encontra-se na página 1626, esclarece que no Novo Testamento, nos textos pertinentes ao batismo pentecostal, aparece a partícula grega em, que pode ser traduzida por com ou no. Portanto, as expressões batismo no Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo estão corretas. Todavia, muitos preferem a tradução batismo no Espírito Santo. Assim sendo, a partir de agora, só usaremos a expressão batismo no Espírito Santo para efeito do nosso estudo. O pastor Altair Germano publicou no seu blog um artigo intitulado O Batismo com o Espírito Santo, perspectivas diversas sobre um olhar pentecostal clássico.
Nesse artigo, ele cita alguns conceitos sobre o batismo no Espírito Santo, segundo algumas obras conceituadas, como também sob a ótica de alguns teólogos, que corresponde em sua totalidade ou em parte à perspectiva do pentecostalismo clássico e, mais especificamente, da doutrina assembleiana. Para sermos sucintos, citaremos apenas alguns. Começando pela Bíblia de Estudo Pentecostal. A definição que encontramos nela para batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma obra distinta e à parte da regeneração, também por ele efetuada. Assim como a obra santificadora do Espírito é distinta e completiva em relação à obra regeneradora do mesmo Espírito, assim também o batismo no Espírito Santo complementa a obra regeneradora e santificadora do Espírito. Ser batizado no Espírito Santo significa experimentar a plenitude do Espírito. Atos 1 e 5 e Atos 2 e 4. Este batismo teria lugar somente a partir do dia de Pentecostes. Quanto aos que foram cheios do Espírito Santo antes do Pentecoste, a exemplo de Lucas 1 e 15 e Lucas 1 e 67, Lucas não emprega a expressão batizados no Espírito Santo. Este evento só ocorreria depois da ascensão de Cristo. Antônio Gilberto, pastor e teólogo assembleiano, define o batismo no Espírito Santo como um revestimento e derramamento de poder do alto, com a evidência física inicial de línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concede, pela instrumentalidade do Senhor Jesus, para o ingresso do crente numa vida de mais profunda adoração e eficiente serviço para Deus. Lucas 24, 49, Atos 1 e 8, Atos 10, 46, 1 Coríntios 14, 15 e 26. Esta mesma definição é encontrada na obra Teologia Sistemática Pentecostal, na página 191. Ernesto Nini é um pastor batista, um homem de Deus, é enfático quando diz: Lucas, para descrever o cumprimento de Atos 1 e 5, usa a sua própria terminologia, que é cheio do Espírito, de onde se conclui que batismo no Espírito Santo e cheio do Espírito Santo são a mesma coisa. Estas declarações, à luz do entendimento pentecostal clássico, falam-nos que no batismo no Espírito Santo, os crentes são cheios do Espírito, podendo ainda experienciar, isto é, experimentar outros enchimentos, enchimentos estes não mais designados de batismo no Espírito Santo. Essas são, então, algumas definições do que é o batismo no Espírito Santo, segundo a ótica de alguns teólogos. O fruto do Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versos 19 a 22, fala-nos sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Veja, porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, atente para o verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Acabamos de verificar que este fruto tem 9 virtudes ou qualidades, porém é um só fruto. Observe que a palavra fruto está no singular e não no plural, como aparentemente deveria estar. Por que será? Porque o fruto é um só, mas possui 9 qualidades. O fruto do Espírito
nos é dado através do Espírito Santo. Em outras palavras, é o Espírito Santo que produz esse fruto na vida do crente. Nenhum de nós conseguimos produzir o fruto do Espírito. O nome já é claro, fruto do Espírito. É o Espírito Santo quem produz esse fruto em nós. Só para melhor compreensão, eu não quero de maneira nenhuma comparar o fruto do Espírito com um fruto literalmente falando. Seria a heresia da minha parte. Mas só para a gente tentar entender um pouquinho como pode um fruto com 9 qualidades. Quando você pega uma fruta, agora eu falo no sentido literal, uma polcã, uma laranja, você tem um fruto. Quando você descasca esse fruto, você percebe que ele tem alguns gomos. É um fruto com vários gomos. Com relação ao fruto do Espírito, é um fruto, mas com 9 virtudes, 9 qualidades. Observe só o que a Bíblia de Estudo Pentecostal diz a respeito do fruto do Espírito. Em contraste com as obras da carne, temos um modo de viver íntegro e honesto que a Bíblia chama o fruto do Espírito. Esta maneira de viver se realiza no crente à medida que ele permite que o Espírito dirija e influencie sua vida de tal maneira que ele, isto é, o crente, subjugue o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com Deus. O fruto do Espírito inclui caridade, que é o mesmo que amor, vem do grego ágape, isto é, o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa sem nada querer em troca. Este amor é tremendo, amados, porque é um amor sem interesse, é o amor de Deus. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. É o amor incondicional. Nós, seres humanos, jamais conseguimos amar com este amor, se não for através do Espírito Santo, através do fruto do Espírito. Então, quando o Espírito Santo está na nossa vida, e ele pode produzir esse fruto, e quando eu digo pode, não é que eu estou duvidando do poder do Espírito Santo, é que às vezes nós não permitimos, por causa dos nossos pecados, das nossas atitudes, que ele produza essas qualidades em nós através do fruto do Espírito. Mas quando o Espírito Santo tem esta liberdade de produzir o fruto do Espírito com a qualidade do amor, aí nós amamos de tal maneira que conseguimos cumprir aquilo que Jesus disse: amai os vossos inimigos. Coisa tremenda, né? O amor, irmãos, é a base de todas as outras virtudes. Então, sem amor não há alegria, não há paz, não há longanimidade, não há benignidade, não há bondade, não há fé, não há mansidão, não há temperança. O amor é a base de tudo. O fruto do Espírito inclui também o gozo, que é o mesmo que a alegria. A sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Bênçãos estas que pertencem àqueles que creem em Jesus. Esta alegria que Jesus nos dá, amados, através do Espírito Santo, não tem preço. É uma coisa tremenda. O fruto do Espírito inclui também paz. A quietude de coração e mente baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e seu Pai Celestial. Essa paz, irmãos, Jesus disse que não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é ilusória. Ela é
temporária. Mas a paz que Jesus dá, ela é permanente. Quando o Espírito Santo, através do fruto, produz esta virtude em nós, mesmo que estejamos passando por dificuldades, por provas, por exemplo, mesmo que você esteja desempregado, mesmo que você tenha sofrido uma decepção no seu relacionamento conjugal, mesmo que você esteja atravessando uma crise, mesmo que você esteja enfermo e a sua enfermidade seja incurável segundo os médicos, nada disso pode tirar essa paz. Você sente a paz de Jesus na sua vida. Isto é maravilhoso. O fruto do Espírito inclui longanimidade. Isto é, perseverança, paciência, ser tardio para irar-se ou para o desespero. É ter longo ânimo, é ser paciente. Benignidade, não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. O contrário de benignidade é malignidade. Quem não é benigno é maligno. E Deus certamente deseja que nós tenhamos esta virtude, benignidade, porque nós somos filhos de Deus, portanto, temos que ser benignos. Bondade é o zelo pela verdade e pela retidão, é a repulsa ao mal, pode ser expressa em atos de bondade ou na repreensão e na correção do mal. Quem não é bom é mau. Então sejamos bons, usemos de bondade, que não amemos o mal e não nos cansemos de fazer o bem, como diz a Bíblia. Fé, do grego pistis, lealdade constante, inabalável, alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidedignidade e honestidade. A fé, ela é essencial. A Bíblia diz, Hebreus 10:38, se não falha a memória, que o justo viverá pela fé. E se ele se recusar, diz Deus, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O fruto do Espírito inclui mansidão, moderação, associada à força e à coragem. Descreve alguém que pode irar-se com justiça quando for necessário e também humildemente submeter-se quando for preciso. Nós temos como exemplo de mansidão o nosso Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, e lá no Velho Testamento nós temos Moisés, que é chamado de o homem mais manso da terra. Que Deus nos dê mansidão. Por último, temperança, que é o mesmo que domínio próprio, o controle e o domínio sobre nossos próprios desejos e paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais, também a pureza. A título de curiosidade, há quem classifique essas virtudes ou qualidades do fruto do Espírito da seguinte maneira: relacionamento com Deus, relacionamento com os outros e relacionamento conosco. Então, caridade, gozo e paz diz respeito ao meu relacionamento com Deus. Longanimidade, benignidade, bondade diz respeito ao meu relacionamento com os outros. Fé, mansidão e temperança é o meu relacionamento comigo mesmo. Para encerrarmos, os dons do Espírito. Em primeiro lugar, queremos definir o que é dom no contexto bíblico. Dom é um presente oferecido pelo Espírito Santo aos servos de Deus. São manifestações sobrenaturais concedidas da parte
dele e que operam através dos servos de Deus para seu bem comum. O dom é uma dádiva para a igreja. Para melhor compreensão, dividimos este assunto em 3 categorias: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Dons de serviço, Romanos 12, 6 e 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Vejamos os dons de serviços dons de serviço listado por Paulo em Romanos 12. Ministério. Há quem diga que isso está relacionado ao ofício diaconal. Ensino. Exortação. A pessoa diz, eu tenho o dom de exortar os outros. Exortação aqui diz respeito ao encorajamento. Repartir, presidir, exercer misericórdia. O segundo grupo é o dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outros a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra de sabedoria, palavra de ciência, também conhecida como palavra de conhecimento, fé, curas, veja que curas está no plural, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. O terceiro e último grupo são os dons ministeriais, Efésios 4 e 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, de outros para profetas, de outros para evangelistas, de outros para pastores e doutores. Na epístola aos Efésios, Paulo então classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Concluímos então que Deus deu os dons de serviço para capacitar-nos ao serviço cristão, nos concedeu os dons espirituais para o crescimento e edificação da igreja, mas também nos deu os dons ministeriais para o aperfeiçoamento dos santos. Assim, os dons que Deus nos concedeu é para serem usados em favor do próximo, para o crescimento e edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Jamais devemos usá-los para o benefício próprio ou para a nossa exaltação. Meus irmãos, agradeça a Deus pelos dons que Ele te deu. Jamais use-os para humilhar o seu próximo, para dizer ao seu semelhante que você é superior a ele. De maneira alguma. Que os dons que Deus nos deu seja para o louvor da glória dele e para tudo isso que já foi mencionado. Amém? Assim, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma pré-aula. Permitindo Deus, nos veremos na próxima semana, quando estaremos estudando a lição de número 4, que traz como tema Eu creio na inspiração das Escrituras. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família e o teu ministério. Uma ótima aula.